Continuando, esse aqui é o segundo vídeo em que eu abordo esse assunto com investimentos imobiliários para brasileiros que moram fora do país, brasileiros imigrantes, brasileiros naturalizados no globo, certo? Os próprios estrangeiros também, com toda certeza. Então, é um vídeo que aborda um pouco da minha experiência. Eu vou exemplificar a partir de agora, certo? Eu vou entrar no assunto diretamente e um cliente recente da gente, até para a gente iniciar a abordagem. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o mesmo, certo? O cliente recente da gente é de nome Diego e Jéssica, né? Ambos brasileiros, eles residem no Chile. A gente conversou agora no mês de fevereiro, pouco mais depois do carnaval. E o Diego, ele se interessou em um investimento aqui na região de Flecheiras, aqui no litoral do nosso estado, certo? E é o que acontece. No primeiro momento, o Diego, ele se interessou em terrenos. Perguntou: Rafael, eu vou entrar logo no assunto. Eu queria ter a possibilidade de financiar o terreno. Tem condição? Tem condição, certo? E outra forma foi: eu queria ver um apartamento de repente também. Então, nesse sentido, a gente foi levando a nossa conversa até que chegou uma determinada data que ele veio aqui ao Brasil, né? Então, a gente deve ter conversado em fevereiro. Quando foi final de junho, ele chegou aqui no Brasil. E a gente se encontrou numa tarde e a gente começou a visitar alguns imóveis, terrenos. E no meio do caminho ele falou: Rafael, a gente tem interesse de financiamento, certo? Só que eu, antes de tudo, já tinha me atualizado com relação à documentação dos terrenos, certo? Então, como é que funciona? O âmbito de investimento de terrenos aqui no estado do Ceará, acho que serve para o Brasil inteiro, em termos de loteamento, a grande maioria trabalha com uma matrícula mãe completa, e essas matrículas, elas são divididas em frações, que chamam de lotes, entendeu? E aí o que acontece? 80% dos loteamentos aqui no estado do Ceará, eles trabalham com essas frações de terrenos. Então, como é que eu posso dizer? Essas frações, elas estão em formato de minuta. E o que ocorre? Minuta, a gente não consegue financiamento imobiliário, a gente consegue financiamento próprio. Então, é uma negociação mais fácil, rápida, e não envolve tanta burocracia, certo? Então, é essa modalidade. E é fácil, certo? Muito fácil. A gente pede o cliente documentação básica e automaticamente a gente pede também documentações de renda. A gente faz uma análise aí bem compacta e acaba aprovando o cliente. E o cliente entra com sinal, parcelas mensais. E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero explicar primeiro com relação a esse financiamento de terreno, que é muito fácil e desburocratizado, que você consegue fazer aqui no Brasil, certo? E é bem comum a gente fazer sempre. Flecheiras, Jericoacoara, Taíba, Aracati, Canoa Quebrada. Eu vou falar aqui vários locais que a gente tem empreendimentos de terreno, e isso aqui é bem comum eu estar fazendo esse modelo de negociações com nossos clientes, certo? Mas aí o grande lance do Diego foi o que? O Diego precisava financiar pelo banco. Por que ele precisava financiar pelo banco? Na verdade, e a história do Diego, ela vai para mais de um vídeo, na verdade. Por quê? Porque ele tem a carteira assinada, trabalha como carteira assinada pela Embraer, certo? E ele tem um FGTS. Então existe um FGTS com valor interessante, que ele queria utilizar como entrada. Então precisava sim trabalhar o financiamento imobiliário. É aí que entra o X da questão, certo? O terreno que eu apresentei a ele, os terrenos, a gente tem a fração do lote já com a divisão, certo? Só que ele está registrado. O grande lance é esse: o terreno, ele foi feito o desmembramento, e a própria construtora, incorporador, o investidor, ele registrou esse terreno. Então esse terreno já passou da fase de minuta, ele foi para a fase de escritura pública, certo? Gente, eu vou encerrar o vídeo e vou dar continuidade no próximo. Eu vou explicar o porquê que eu tenho feito vídeos bem curtos em um vídeo específico, tá bom? Obrigado por assistir até aqui, a gente vai pro próximo. Abraço!